Orientação urgente para não ter o auxílio-doença suspenso no INSS. Compartilhe essa informação agora. Uma decisão da Justiça impediu o corte de um benefício no pente fino do INSS. Então me acompanhe no vídeo para saber se essa situação pode ser a sua e compartilhe essa informação agora nas redes sociais, porque talvez seja a situação de alguma pessoa e você pode ajudar ela compartilhando esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje dia 18 de setembro de 2021. Já fica o convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal e quer ficar por dentro das informações, aproveita essa oportunidade, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos. A Lei 13.846 de 2019, que é a lei que regula o pente fino do INSS, a revisão de benefícios, a lei é bem clara ao afirmar que o objetivo do INSS nessa operação é revisar benefícios por incapacidade mantidos pelo INSS sem perícia médica por um período superior a 6 meses e que não possuem data de cessação determinada ou indicação de reabilitação profissional. Acontece que, mesmo assim, o INSS tem chamado segurados que estão esperando a perícia para entrar no programa de reabilitação profissional. Lembrando que a reabilitação profissional ela teve mais uma prorrogação por mais 2 meses. Ela só volta a ser obrigatória em novembro de 2021. Então, até lá, você não pode ter o seu benefício cortado por falta de reabilitação profissional. Depois eu vou fazer um vídeo só da reabilitação profissional para ajudar vocês. Nessa matéria que eu estou trazendo para vocês hoje, para explicar melhor, é o caso de um professor de educação física de 58 anos, que está afastado por conta de problemas de coluna. Ele recebe o benefício de auxílio-doença porque tem hérnia de disco. Mesmo pela indicação da Justiça, concedeu para ele um auxílio-doença lá em 2017. Ele recebeu a convocação para chamar pelo pente fino do INSS. Nós vamos entender essa história direito. A pessoa recebendo o auxílio-doença e aguardando a reabilitação profissional, foi chamado para o pente fino. Eu recebo vários inscritos aqui nos comentários afirmando que passaram pelo pente fino mesmo estando aguardando a reabilitação profissional. Esse professor ele não teve outra alternativa, é claro. Ele teve que buscar a justiça para não ter o pagamento suspenso. A juíza da 4ª Vara de Duque de Caxias concedeu um mandado de segurança preventivo para impedir que o auxílio-doença fosse suspenso antes da perícia médica de elegibilidade do programa de reabilitação profissional. Em sua decisão, que eu vou colocar na tela para vocês agora, a juíza afirma que enquanto houver a análise da reabilitação, da elegibilidade da reabilitação profissional, deve-se manter o pagamento do benefício. A juíza determinou ainda que em prazo de 10 dias para o INSS para que ele faça a perícia de reabilitação nesse professor. Vamos entender melhor o que é a reabilitação profissional. Esse programa ele treina o segurado para uma outra profissão, considerando que ele não tem mais condições de realizar a atividade que vinha exercendo antes. Quando o segurado é encaminhado ao programa, ele recomeça a receber, ou melhor, ele continua recebendo o auxílio-doença. Então, enquanto o segurado do INSS é encaminhado para a reabilitação profissional, ele fica recebendo o auxílio-doença até a conclusão dessa etapa, ou seja, sem data de cessação. Não existe data para acabar o benefício.
porque ele teria que concluir todo o processo de reabilitação profissional para que então tivesse o benefício cessado. Há casos em que o segurado não consegue concluir e o INSS pode transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. É isso mesmo que você entendeu. A pessoa ela não deve se negar a fazer a reabilitação profissional. Uma vez indicada a reabilitação profissional, essa pessoa ela vai passar por uma avaliação e pode sair do INSS até mesmo aposentado, se for o caso. Vamos entender aqui direito o caso em questão. Em agosto de 2017, esse professor de educação física de 58 anos hoje, ele fez um pedido de auxílio-doença e o INSS indeferiu, ou seja, o INSS negou esse pedido de auxílio-doença alegando a ausência de incapacidade para o trabalho. O segurado na época, professor de educação física, ele procurou o quê? Procurou a justiça e teve o seu direito reconhecido para receber o benefício. Ou seja, a justiça ela fez com que o INSS fosse condenado a pagar um auxílio-doença para essa pessoa. No entanto, a segunda decisão aí da 4ª turma recursal lá do Rio de Janeiro, onde ele reside, onde ele mora, que acolheu esse pedido, condicionou o fim do auxílio-doença à conclusão do processo de reabilitação profissional. Então, se você procura a justiça porque o INSS negou o seu benefício, você vai ser avaliado. Se você tem condições, no caso é um professor, ele tem estudo, se ele tem condições de ser reavaliado para uma outra profissão, ou se ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Quem faz essa avaliação é a perícia médica do INSS. Ele foi até o INSS, teve benefício negado, levou até a justiça e a justiça condenou o INSS a voltar a pagar o auxílio-doença para ele, só que na condição dele ser avaliado pelo INSS para ver se continuava recebendo, se ia ser reabilitado ou aposentado. O INSS claramente ele está descumprindo uma ordem judicial que obrigou o INSS a manter o benefício do auxílio-doença até que seja realizada a reabilitação profissional. Como ele ainda não começou o programa de reabilitação profissional, o INSS não poderia ter cortado o benefício. A carta que ele recebeu do INSS, convocando para o pente fino, ela ameaça suspender o benefício se o segurado, se a pessoa que está recebendo o benefício do INSS, não fizer o agendamento no período de 30 dias. No entanto, o sistema do INSS não permitiu o agendamento. Eu tive várias pessoas que estavam recebendo por tempo sem data de cessação, sem data final do benefício, chamado para o pente fino do INSS, não conseguiram agendar. E o que foi necessário? O INSS afirmou que a pessoa deveria desconsiderar essa carta. Mas sobre o risco de ter a perda do benefício, eu aconselho que você insista nesse agendamento para que não perca o seu benefício. Porque o INSS vai falar que você não teve o interesse de agir. Então, essa pessoa, esse professor de educação física, ele entrou em desespero, tentou agendar para não perder o benefício, mas o sistema do INSS, que é digital, não está permitindo o agendamento. E pior, a central telefônica de número 135 não soube solucionar o problema dentro do programa do INSS. A advogada dele orienta ao segurado aí, que estiver nessas condições, a agendar a perícia médica, mesmo assim, para não ter o benefício suspenso. Então, mesmo que você tenha o seu direito, agende a perícia médica para não ter o seu benefício suspenso, para que o INSS não tenha desculpa de suspender o seu benefício. No dia da perícia, deverá informar lá que foi encaminhado para o programa de reabilitação profissional e o benefício não pode ser cessado até a conclusão do programa. Se o INSS avaliar a sua incapacidade e suspender o benefício,
você pode recorrer da decisão ou procurar a justiça para voltar ao seu benefício. Então, portanto, mesmo que você esteja na reabilitação profissional, você deve, se receber a carta de chamado, de convocação para o pente fino do INSS, você deve agendar a sua perícia médica. E no ato da perícia médica, você vai informar para o médico perito do INSS que você está no programa de reabilitação profissional. Que o INSS é uma bagunça, eles não têm essa organização. Então vai depender de você falar que está no programa de reabilitação profissional para não ter o seu benefício cortado. Nessa situação aqui, os segurados do INSS que estiverem aguardando a perícia médica de reabilitação profissional não devem ser chamados para passar no pente fino. O que o INSS está fazendo aí, nós sabemos um pente fino nos benefícios por incapacidade temporário, que você conhece, é o antigo auxílio-doença. Nos pagamentos, eles não podem ser suspensos, portanto, se você estiver com indicação de reabilitação profissional. Esse alerta foi dado aqui por advogados especialistas. A lei diz, então, que a pessoa que está na reabilitação profissional, ela não pode passar pelo pente fino. Nesse caso, foi necessário usar um recurso que é muito grave. Foi utilizado aqui um mandado de segurança. Esse mandado de segurança, ele garantiu, portanto, que esse profissional, que ele continuasse recebendo o seu benefício, só que, ao mesmo tempo, que fosse concluído em 10 dias o processo de reabilitação profissional. Resumindo, esse profissional, por ordem da justiça, vai ter o seu benefício mantido, mas vai passar pela avaliação do INSS. A avaliação, como eu disse a vocês, dependendo do caso, pode levar a uma aposentadoria por invalidez. A reabilitação profissional, ela está suspensa até novembro de 2021. Então, nesse período, você não precisa realizar a reabilitação profissional, você não vai ter o seu benefício suspenso. Então, se você está na reabilitação profissional, recebeu a carta do INSS, procura um profissional, procura um advogado para entrar com mandado de segurança para manter o seu benefício, enquanto não for concluído o seu processo de reabilitação profissional. Como eu disse, o processo de reabilitação profissional pode levar você a uma aposentadoria por invalidez. Na pior das hipóteses, pode levar você a uma nova profissão, o que é ótimo. Você vai ter condições de tirar o seu sustento, receber todo um treinamento, muito embora nós sabemos que a reabilitação profissional ela não é 100%. As pessoas raramente conseguem uma atividade de trabalho que elas consigam voltar ali, uma aceitação no mercado, mas existe sim essa possibilidade. A grande maioria das pessoas tem essa dúvida. E se eu me negar a fazer a reabilitação profissional? Agora, se você negar de fazer a reabilitação profissional, aí é um problema sério. Você vai perder o seu benefício e não vai ter nem o direito de procurar a justiça porque você não teve o interesse de agir. Então, nesse caso, as coisas ficam complicadas. Então, faça a reabilitação profissional. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Então, essa decisão da justiça que impede o INSS de cortar o auxílio-doença de segurado que está na reabilitação profissional e foi chamado para o pente fino do INSS. Compartilhe agora essa informação para que as pessoas não percam o benefício, para que elas procurem a orientação de um advogado para não ter o seu benefício suspenso. E se for o caso, como desse senhor, um professor de educação física que está na reabilitação profissional e foi chamado para o pente fino, ingressar na justiça com um mandado de segurança para garantir o recebimento do seu benefício enquanto vai ser reavaliado na reabilitação profissional do INSS. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje dia 18 de setembro de 2021. Compartilhe esse vídeo agora para ajudar milhares de pessoas que estão nessa situação
Não é inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Até o próximo vídeo.